As medidas de um terreno triangular são números inteiros e estão em progressão geométrica. A soma de todos os termos e o produto entre o primeiro e o terceiro termo dessa progressão são, respectivamente, ó, 86 e 144. Então, vamos lá. Essa PG tem três termos, tá? Os três termos é o A1, A2 e o A3. Ele diz que a soma de todos os termos, ou seja, A1 mais A2 mais A3, equivale a quanto? A 86. E o produto do primeiro, que é o A1, multiplicado pelo terceiro, que é o A3, isso aqui equivale a quanto? Equivale a 144, tá? Tem esse sisteminha aqui para trabalhar. Aí a pergunta é: considerando-se as informações apresentadas, pode-se afirmar que o primeiro termo e a razão dessa progressão são, respectivamente. Então a pergunta é bem clara, ó. Eu quero saber qual é o primeiro termo, A1, e a razão, que é o Q, tá? Em particular, em toda PA ou PG, nem em particular nessa questão aqui é PG, que eu tiver o primeiro termo e a razão, repita comigo, eu tenho tudo, tá? E a resposta, as possíveis respostas são exatamente isso. Qual o primeiro termo e qual a razão. Em particular, você poderia responder essa questão somente analisando as respostas, tá? Tiago, como assim? Ó? Observe letra A. Quem seria o primeiro termo? Ó? É o 1. E quem é a razão aqui? Ó? A razão é quem? É o 12. Por quê? Porque a questão está dizendo. Então, a história é a seguinte. Se o A1 é 1, quem vai ser o A2? O primeiro termo, né? Vezes a razão, que é o 12. Quem vai ser o A3? É o 12 vezes 12, que dá quanto? 144. Aí vamos lá. Ele disse que a soma dos termos está dando quanto? 180, ou 186 não. Está dando 86. E quando você soma 1 mais 12 dá 13. 13 mais 144 dá 157, ou seja, a letra A já não pode ser. Então, você já exclui a letra A. Letra B, ó. Quem seria o primeiro termo? Ó? O primeiro termo é o 2. Aí eu te pergunto, quem é o segundo termo? Ó? Quem é o A2? Seria 2 vezes a razão. A razão é quanto? 12. Então, 2 vezes 6, ou a razão é o 6, tá? 2 vezes 6 dá 12. E quem é o A3? É o anterior, que é o 12 multiplicado pela razão. Quem é a razão? É o 6. E 12 vezes 6 dá quanto? 72. Aí você volta para o que a questão diz, ó. Quando você soma o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo, dá quanto? 76. E quando você soma 2 mais 12, 14. 14 mais 72 dá quanto? Dá 86. E a outra informação é quando você multiplica o primeiro com o terceiro, ó, o primeiro termo é o 2. O terceiro é o 72. E 2 vezes 72 dá quanto? Dá 144. Então, realmente, você já encontrou a resposta. A resposta seria o quê? Letra B. Tá? Entretanto, tem a maneira analítica de responder essa questão, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Perceba, somente com as informações que a questão deu, tem muita letra distinta, A1, A2, A3. E isso aqui é meio complicado de você fazer conta, tá? Só que a história é a seguinte: existe uma maneira de você escrever qualquer PA ou qualquer PG. Mais uma vez, nesse caso em particular, a gente está trabalhando com o quê? Com PG, tá? Então, em particular, qual é a maneira de eu escrever, ó? Esse A1, esse A2, esse A3 é dessa forma. X sobre Q, X e X vezes Q. Por quê? Porque é uma PG que tem três termos. Se tivessem cinco termos, quem seria o próximo? Seria xq quadrado e o anterior x sobre q quadrado, tá? Então, essa aqui é uma maneira de você escrever uma PG de três termos de modo especial.
tá? E agora eu vou trabalhar com uma informação que a questão deu, ó. Quando você multiplica o primeiro com o terceiro termo, isso aqui dá quanto? Dá 144. Logo, x sobre q vezes xq, isso aqui dá quanto? 144. Perceba, q em cima, q embaixo, corta. Vai ficar x vezes x ao quadrado igual a quanto? 144. Logo, quem é x? Raiz quadrada de 144, ou seja, x vale quanto? X vale 12. Então, eu já descobri quem é o termo do meio, que é esse x daqui. O x vale quanto? Vale 12. Então, se o x vale 12, observe, onde tiver x aqui, eu posso colocar o quê? 12, 12 e 12. E agora eu vou trabalhar com essa equação daqui de cima, que é o quê? Quando você soma esses termos, 12 sobre Q mais 12 mais 12Q, isso aqui dá quanto? Dá 86. E agora eu tenho que resolver essa equação, tá? Observe que esse Q aqui está no denominador, ou seja, eu vou multiplicar essa equação toda por Q, tá? Então vai ficar o quê? Ó? 12 mais 12Q mais 12Q quadrado é igual a 86Q. E quando você arruma, vai ficar o quê? 12Q quadrado menos 74Q mais 12 igual a zero. Dá para dar uma simplificada dividindo por 2, né? Vai ficar 6Q quadrado menos 37Q mais 6 igual a zero. E agora é só resolver usando a formulazinha de Bhaskara, né? 37 mais ou menos raiz quadrada, ó, menos 37 ao quadrado, dá 1.369. Menos 4 vezes A, o A é 6, ou seja, 4 vezes 6 dá 24. 24 vezes 6 dá 144, ou seja, menos 144 dividido por 2 vezes A. Quem é o A? 6. Então vai ficar 37 mais ou menos, raiz quadrada dessa diferença, que dá 1.225, tá? Se você quiser substituir logo, raiz quadrada de 1.225 dá 35, dividido por quanto? Por 12. Só que observe, ó, quem seria aqui o Q1? Seria 37 mais 35, que daria 72, dividido por 12. E quem seria o Q2, ó? Seria 35 menos 37, que dá 2 sobre 12. Só que perceba, ó, a questão diz, ó, que os valores aqui, ó, do terreno seriam o quê? Números inteiros. Então, não faz muito sentido ser esse 2 sobre 12, porque isso aqui não é um número inteiro, tá? Então, só a resposta da razão só pode ser essa daqui, ó. Quem é o Q1? É 72 dividido por 12, que dá quanto? Dá 6. Então, opa, eu já tenho a razão. A razão vale quanto? Vale 6. E agora eu posso substituir para descobrir quem é o primeiro termo, porque o primeiro termo não é 12 sobre Q? No caso, 12 dividido por 6. E 12 dividido por 6 resulta em quanto? Em 2. Então, é 2, 12 e o próximo, 12 vezes 6, que dá quanto? Que dá o 72. Mas, em particular, a questão só quer saber quanto é que vale o primeiro termo, que é o 2, e a razão, que é o 6, resultando na letra B. Beleza?